Hello guys, how are you? Hoje iremos falar sobre os erros mais comuns da língua inglesa. Vamos começar pelo pull and push. Lembre-se, push nunca é puxar. Push significa empurrar. Puxar na língua inglesa significa pull. Outro exemplo é quando a gente vai falar sobre idade. Quantas vezes a gente não cometeu esse erro pensando sempre na língua portuguesa? I have 20 years old. Se eu for traduzir ao pé da letra, seria eu tenho 20 anos de idade. Só que está errado. O certo na língua inglesa seria I am 20 years old. Essa seria a forma correta. Agora vamos a um outro exemplo. Cambridge is an university. O que está errado nessa sentença? O an antes de university. Por quê? Porque o an ele é sempre usado para vogal. No caso, como vocês olham, o que acontece aí? Toda vez que você encontrar uma vogal com som de consoante, você, em vez de colocar o N, você vai colocar o A. Porque como university, você tem European e USE, que sempre vão entrar nessa regra. Outro exemplo muito comum na língua inglesa são dois verbos. O verbo to pretend e to intend. To pretend não tem nada a ver com o verbo pretender da língua portuguesa. To pretend significa fingir, enquanto to intend significa pretender. Então, um exemplo de sentença. Se eu quiser falar, ela pretende ir para a Itália, eu nunca vou usar o verbo to pretend. Eu nunca vou falar, she pretends to go to Italy, porque está errado. A forma correta seria, she intends to go to Italy. Essa seria a forma correta. Um outro exemplo. Se hoje eu quiser pensar, hoje não teremos aula de inglês, como seria essa sentença? Um exemplo. Have no English class today. Seria correto? Ao pé da letra até faz sentido, mas não, está errado. A forma correta seria There is no English class today. Por quê? Porque o there is, o significado é existir ou haver. Então, por isso que essa sentença está correta na língua inglesa. Lembre-se, o verbo have é o verbo de possuir. Um exemplo, I have a dog. Eu tenho um cão. Enquanto there is, um outro exemplo seria There is a nice boy here. Há um garoto legal aqui. Entenderam? Agora, mais um exemplo. Se eu quiser pedir uma informação, vamos dizer que a gente esteja no aeroporto internacional ou numa estação de metrô e você necessita de uma informação. Eu poderia pensar ao pé da letra na nossa língua portuguesa do tipo I need an information. Até parece certo, né? Veja que eu estou usando o an em vez do information no sentido de uma informação, mas essa forma também está incorreta. A forma correta seria I need some information. Se eu for traduzir, ficaria eu preciso de alguma informação. Lembre-se, palavras como money, water e information não são contáveis. Usa-se sempre some, a lot of, much, any, etc. A forma correta, então, como vocês sabem, I need some information. A próxima é uma coisa que a gente sempre fala na língua portuguesa. Eu acho que sim, eu acho que não. Como que a gente faria isso no inglês? O certo seria I think yes, I think no. Não, essa forma não está correta. A forma correta seria I think so, I think not. Eu penso que sim, eu penso que não. Outra expressão que a gente usa muito no nosso cotidiano. Graças a Deus. Lembre-se, graças a Deus, se eu quiser traduzir para a língua inglesa, eu não posso escrever thanks God. Não é porque graças a gente coloca no plural com S, que para o inglês a gente também vai colocar. A gente não pode escrever thanks. O certo seria thank God. Graças a Deus. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, que falou sobre curiosidades e também erros mais comuns da língua inglesa. Caso você queira mandar uma sugestão sobre a aula de hoje ou até mesmo uma crítica, por favor, mande para o e-mail que está abaixo,
5minutosdeinglês@gmail.com. Agora, se você perdeu o início desta aula, vá até o nosso blog 5minutosdeinglês.blogspot.com. Por hoje é só. Thank you very much and see you until next class, guys. Bye! Apoio Cultural Fun Kids, Rua José Cabral Alcioli, 31, Ponta Verde, Maceió.